Podemos nos sentar. Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e retomando o julgamento. Senhor presidente, eu peço a palavra. Senhor presidente, eu queria, de público, dizer que as minhas palavras que proferi momentos antes não tiveram nenhuma intenção de fazer qualquer crítica a Vossa Excelência, que tem conduzido de forma muito superior e de forma adequada, de forma competente, os destinos do Poder Judiciário brasileiro, especificamente dessa Suprema Corte. Eu apenas enunciei a minha preocupação com medidas vindas do Poder Executivo que eventualmente pudessem abrir funcionamento desta Suprema Corte. De maneira que quero reiterar, como sempre fiz, o pleno acatamento à condução de Vossa Excelência, que tenho entendido que é uma condução digna, uma condução à altura das tradições desta casa. Mas quero reiterar que realmente qualquer medida que possa representar um empecilho ao livre funcionamento da Suprema Corte e do Poder Judiciário não encontra amparo na Constituição. Agradeço a Vossa Excelência e passo a proferir o meu voto. Inicio o meu voto deixando de maneira bem clara qual é o objeto que nós estamos julgando. Quais são os objetos das três ações diretas de constitucionalidade? A compatibilidade do artigo 283 do CPP na redação dada por lei de 4 de maio de 2011 com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. Foram ações ajuizadas respectivamente pelo então Partido Ecológico Nacional, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Comunista do Brasil, com o objetivo comum de que fosse declarada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal na redação conferida pela Lei número 12.403 de 2011. Leio o dispositivo. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Redação essa dada pela Lei 12.403 de 2011. Destaque-se que o objeto das presentes ações é saber se esse dispositivo do CPP é compatível com a Constituição. Simples assim. Ele é compatível ou não é compatível com a Constituição? Nós estamos julgando um caso de controle concentrado em que as discussões se dão em abstrato. Se a vontade do legislador, a vontade do Parlamento, da Câmara dos Deputados e do Senado da República foi externada nesse dispositivo por aquela lei que alterou, entre estes outros dispositivos do CPP,
Esta foi a vontade dos representantes do povo, eleitos pelo povo. E a análise é se tal dispositivo é compatível com o seguinte dispositivo da Constituição, artigo 5º, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então é análise em abstrato se aquele dispositivo do CPP é compatível com esse inciso da Constituição. É importante destacar que nos julgados anteriores desta Corte, citados nos brilhantes votos aqui proferidos, e cumprimento a todos, a partir do relator, a partir da divergência dos votos concorrentes ou dos votos divergentes, a partir do relator, todos os votos realmente excepcionais proferidos, e agora há pouco tivemos, entre os dois intervalos, mais uma vez, as magníficas lições do nosso decano, o ministro Celso de Mello. É importante destacar que, quando houve julgamentos anteriores, não era este o debate da compatibilidade deste dispositivo com a Constituição em abstrato. Por exemplo, no HC de 2009, do qual foi relator Eros Grau, o HC 84.078, julgado em 5 de fevereiro de 2009, o objeto em debate era verificar se o encarceramento do paciente, logo após o julgamento da apelação, que confirmou a condenação pela prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, inciso 4, combinado com o artigo 14.2 do Código Penal, qual seja, homicídio qualificado, se na apelação da decisão do júri, ao se julgar a apelação, se na apelação confirmando a decisão do júri, poderia ser determinada a prisão. Este foi o objeto daquela análise. Sequer havia, na época, este dispositivo do Código de Processo Penal, cuja redação original era outra. Da mesma forma, no julgamento do multicitado habeas corpus número 126.292 de São Paulo, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, que foi julgado em 17 de fevereiro de 2016, no qual o STF analisou a possibilidade de executar provisoriamente a pena a partir da análise de um caso concreto, qual seja, um paciente que fora condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Cabe mencionar que também no área de repercussão geral, número 964.246, também da relatoria do ministro Teori, julgado em 10 de novembro de 2016, o Supremo reafirmou a tese firmada neste HC 126.292. O caso concreto que embasou o recurso era a condenação do recorrente do recurso extraordinário em ação penal a pena de 5 anos, 4 meses de reclusão em regime fechado e a pena pecuniária de 13 dias multas pela prática de crime de roubo duplamente qualificado. Nesses julgamentos, os votos do ministro Teori Zavascki não abordam o artigo 283 do Código de Processo Penal. Eu acompanhei Sua Excelência nesses julgados, mas, a partir do voto do relator, jamais foi colocado para o meu voto vogal esta análise.
Vossa Excelência me permite dar a emenda desse caso, e é um caso típico que também poderia ter sido enquadrado na versão anterior da jurisprudência que se consolidou em 2009, que seria a hipótese de prisão provisória a partir de uma decisão de segundo grau, que era expressamente admitido no precedente que nós firmáramos em 2009. Portanto, este caso realmente surpreende, porque se vale do debate sobre a execução em segundo grau, quando na verdade se poderia simplesmente afirmar, como já se admitia e sempre se admitiu, a prisão provisória em segundo grau. Tanto é que aqui foram dados vários exemplos. Em razão de ordem pública. Sim, não, em razão de ordem pública e da gravidade do delito. Da gravidade do delito. Tanto é que aqui foram dados vários exemplos de casos que, a rigor, se diz, mas essas pessoas todas vão estar livres a partir da decisão, quando elas já estavam presas. O caso do goleiro Bruno, o caso do casal Nardoni e todos os outros, essas pessoas responderam ao processo presas, com fundamento na prisão provisória, que sempre se admitiu, isso nunca esteve em xeque. Agora, presidente, só para não deixar um debate unilateral em relação à divergência, na verdade a divergência, ela analisou o artigo 283. Não, eu estou falando do julgado, dos votos do ministro Teori Zavascki. Não, mas nós enfrentamos, à luz desses dispositivos, em primeiro lugar, na verdade, entendemos que o artigo pode ser lido naqueles casos de prisão por ordem da autoridade competente e também nos casos de sentença transitada julgada. Nós dividimos o artigo, fatiamos o artigo, mas é claro que pode ser preso em segunda instância, se for caso de prisão preventiva, evidentemente, não de provisória nem de flagrante. Essa é a questão. Por outro lado, quando nós aqui abordamos aquelas hipóteses dramáticas vamos dizer, da vida penal brasileira, nós abordamos no sentido da isonomia, porque uma lei não pode valer só para uns e não valer para outros. Daí ter feito a menção a esses casos que teriam que ter um tratamento isonômico. Foi nesse sentido. Mas Vossa Excelência vai, só para não deixar unilateral esse debate, mas Vossa Excelência, como o nosso presidente, é o nosso respeito e a nossa submissão à sua autoridade. Ministro Fux, eu estou fazendo referência aos votos que foi o voto do relator em ambos os casos, que foi o mesmo, o saudoso ministro Teori Zavascki. Estou abordando o voto dele nesses dois casos, e o voto dele nesses dois casos não fez menção a esta análise que ora foi submetida a partir da provocação pelos proponentes legitimados pela Constituição. O que diz a lei aprovada pelo Parlamento em 2011? Que tem que aguardar o trânsito em julgado. Presidente, é só porque há uma repercussão didática muito importante nesse voto de Vossa Excelência, porque nós vamos orientar o judiciário. Então, pelo que eu entendi, Vossa Excelência assenta dentro do seu raciocínio longo, histórico, brilhante, que a presunção de inocência não inibe a prisão em qualquer instância, desde que preenchidos os requisitos da prisão cautelar, prisão preventiva. Meu voto, penso que está bastante claro. Eu estou deixando claro. Estou analisando a compatibilidade do 283, que fala que a prisão, se não for a preventiva ou a em flagrante, só com o trânsito em julgado. Eu estou me referindo ao Código de Processo Penal, que está em jogo. Por isso que eu iniciei o meu voto exatamente. Qual é o objeto dessa ação? Não são fatos. É uma tese. A compatibilidade é uma análise abstrata, que depois... As ações são declaratórias quanto ao artigo 283 do Código de Processo Penal. E é expresso o preceito no que viabiliza a prisão preventiva. Sim. Reservo-me a votar no caso sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, considerada a prisão dita temporária, que é a antiga prisão para averiguação. Conclusão, para a felicidade de todos os colegas, pedindo escusas pelo tempo, mas o tema necessita realmente uma abordagem, até pela análise que eu fiz partindo da diferenciação deste caso, que é um caso em abstrato, dos outros casos que já foram julgados,
e daquilo que eu entendo ser realmente um caso de extrema impunidade, que são os crimes dolosos contra a vida. E quando se fala nessa contabilidade de 62 mil homicídios, não entra acidente de automóvel, não entra outros casos. Mas, enfim, vamos adiante. Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esclareço, no entanto, que nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide tal previsão contida no artigo 283 do CPP, tendo em vista que, neste caso, no meu entender, mas não estou aqui a dar interpretação conforme, porque, como já havia dito antes, penso que não é o caso. O caso é de analisar a compatibilidade do 283 com a Constituição, entendo ele compatível. Mas entendo que a previsão contida nele, tendo em vista que no tribunal do júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos, a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento em segunda instância de eventual apelação. Além disso, destaco que, no meu entender, e penso que também o fez o relator neste ponto, com o seu conteúdo, que a decisão que ora profere esta Corte não impede a análise pelas instâncias competentes, nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados, de decretar, eventualmente, a prisão preventiva cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo, e aí sempre cabendo, como a própria Constituição, eu li o inciso, eventualmente um HC, se for sem fundamento, como estamos a julgar no dia a dia, nas turmas. É como voto. Senhor presidente, Vossa Excelência concluiu o voto apenas para explicitar esse ponto, e eu não houvera feito nenhuma intervenção anteriormente, aguardando a conclusão dos votos. E havia anotado precisamente no voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que é o voto que vem de prevalecer nesse colegiado. Sua Excelência indicou como consequência, e leio ipsis... Essa parte eu não subscrevo, a imediata... perfeitamente. Não subscrevo. Está bem. Agradeço a Vossa Muito Excelência que esta Vossa parte... Excelência já explicitou o que eu iria traduzir, mas é precisamente isso. E penso que em debate anterior, a ministra Rosa, desculpe fazer a pergunta. Senhor presidente, fiz o registro. Fez o registro Eu nessa estava parte votando específica. No sentido da procedência das Ou seja, é bom ações esclarecer que declaratórias. essa parte específica do dispositivo do voto do ministro relator não forma a maioria. Presidente, É importante, eu agradeço ao ministro Luiz eu me limitei a julgar procedentes, mas eu nos também. termos enunciados. Mas é importante a intervenção que fez o ministro Luiz Edson aqui, porque os votos são proferidos nos seus termos específicos. Claro. E, evidentemente, como prevaleceu em termos de julgamento, o sinal do julgamento, se procedente, ou procedente em parte, ou improcedente, se formaram 6 votos pela posição do relator, o julgamento é de procedência. Mas isso não significa que, nas consequências previstas em seu voto,
houve a maioria. Presidente, até porque, se me permite só uma colocação, até o momento os tribunais vinham substituindo a prisão preventiva durante toda a instrução. No momento da decisão em segunda instância, o título que justificava a prisão era o título da execução provisória, porque esse Supremo Tribunal Federal vinha autorizando, ou seja, os tribunais não tinham nem necessidade de fundamentar, a própria decisão servia como fundamento, a materialidade, a autoria, porque a maioria do tribunal entendia por essa possibilidade. Com a decisão hoje da maioria, obviamente não será daqui para frente possível isso. Agora, as decisões, a meu ver, as prisões, as execuções que se iniciaram, o tribunal deve ter a possibilidade os tribunais que condenaram devem ter a possibilidade de analisar se há os requisitos do artigo 312 e manter a prisão, ou aí sim, exatamente, em não havendo, afastar, se o único motivo for a execução provisória, deve ser afastado, mas os tribunais devem ter a possibilidade. Observação, por favor. O artigo 312 só pode ser acionado mediante o pedido ou do Ministério Público ou da Polícia. Não me consta que, de ofício, ele possa ser acionado. Ministro Lewandowski, agora, realmente, mas aqui é uma diferença, porque houve a substituição da prisão por o título. Mas eu concordo com Vossa Excelência que essas pessoas que eventualmente podem ser beneficiadas por nossa decisão estão sob a jurisdição, digamos assim, ou dos juízes de primeiro grau, juízes de execução, deve haver um pedido do específico. Tribunal, exatamente, não da Suprema Corte. Mas, de qualquer maneira, eu entendo, com devido respeito, que o pedido de prisão preventiva ou a convolução desta prisão da execução, feita a título da execução provisória, para que ela seja convolada numa preventiva, é preciso haver uma provocação, porque o juiz não age de ofício, nem independentemente de provocação, nesses casos. Agora, nem o eu tribunal. vou proclamar o resultado. Os juízes costumam determinar que o réu possa ou não recorrer em liberdade. Isso tem uma regra que autoriza o juiz. Está íncito ao poder de jurisdição. Eu vou proclamar porque o resultado. os tribunais, ao invés, a partir da mudança, a partir do posicionamento do Supremo, de que era possível a execução após a decisão de segunda instância, os tribunais, ao invés de analisar até o próprio pedido do Ministério Público para prisão ou não, simplesmente aplicavam o nosso posicionamento. Então, esses mesmos tribunais devem, e obviamente o Ministério Público vai provocá-los, devem ter a possibilidade de analisar se é caso de soltura ou não. E até, ao meu ver, até, ministro, os tribunais interpretaram erradamente vamos reabrir uma discussão. Vamos proclamar, ministro Lewandowski, vamos proclamar o resultado. Pois não. Por maioria de 6 votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação vencidos. São 3, né? O ministro Luiz Edson Fachin, que a julgava improcedente, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Esta é a proclamação. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Tenham uma boa noite a todos.